será que confundimos tanto as palavras my com mine e your com yours? Existe uma boa explicação para isso. Hey guys, I'm Teacher Jaque. And I'm Teacher Mei-Ling. Vamos esclarecer de uma vez por todas essas palavras. Mas antes de mais nada, precisamos falar de português e entender melhor um pouquinho sobre essas palavras pronomes. Um pronome pode ser substantivo, que é quando ele toma o lugar completo do substantivo, ou ele pode ser adjetivo, que é quando o pronome acompanha o adjetivo na frase. E dentro dessas duas categorias, uma delas é a dos pronomes possessivos. Então, veja só, acompanha comigo os exemplos. Eu posso dizer, em português, minha gata tem 3 anos. Se fosse macho, eu diria meu gato tem 3 anos. Então, percebe que gato e gata são substantivos. E eu uso a palavra meu e minha, os pronomes adjetivos, porque eles estão acompanhando o meu substantivo. Em inglês, como nós não diferenciamos o gênero nesse caso, a palavra my substituiria tanto meu quanto minha. Então eu teria que dizer em inglês, my cat is 3. My cat is 3. Mas agora vamos pensar numa outra situação, que alguém me pergunta de quem é esse gato? De quem é esse gato? E eu poderia responder simplesmente com é minha. Se fosse macho, eu poderia dizer é meu. Cadê o substantivo agora? Sumiu. Porque tanto meu quanto minha tomaram o lugar dele. Então, nesse caso, nós temos um pronome substantivo, porque o meu e o minha roubaram o lugar de substantivo. E aqui está o pulo do gato, o motivo da grande confusão do inglês. Porque quando nós fazemos isso em português, veja que eu não mudei as palavras. Meu gato, minha gata, é meu, é minha. Só que se você fizer isso em inglês, a gente tem que mudar as palavras. Então eu diria, whose cat is this? It's mine. It's mine. É meu, é minha. Então, a partir de hoje, você vai ver essa tabela com outros olhos. Quando nós falarmos em possessive adjectives, você vai pensar naquelas palavras que nunca vão roubar o lugar dos substantivos. Ela só vai ficar ali coladinha com ele, mas ela não rouba o lugar dele. Só que quando nós falarmos em possessive pronouns, aí sim, o substantivo simplesmente some e você vai poder usar qualquer uma dessas palavras no lugar dele. Eu pedi para a May criar alguns exemplos para que você possa ver como aplicar eles numa frase. Tenta ficar bem atento e observar onde está o substantivo e o que acontece quando ele some. Is this your dog? You're here. Is your a possessive adjective or a possessive pronoun? Ah, very good. It is a possessive adjective because of dog. Your dog. Is this your dog? Because it looks like mine. It looks like mine. Is mine a possessive adjective or a possessive pronoun? Ah, exactly. In this case, it's a possessive pronoun because is there a dog after? No, there isn't. It looks like mine. Acaba a frase. Agora, vamos inverter. I studied from my test. I studied from my test. My é um adjetivo?
possessive adjective or possessive pronoun? It's an adjective because my test, the object is here. I studied for my test. Now you study for yours. You study for yours. Yours is a good possessive pronoun because não tem objeto depois. Yours. Mais uma. Mentira, mais dois. Next week, she's going to see her mother. Her mother. Muito bem. Possessive adjective because her mother. Mas se eu falo, you don't need to worry about tools. She always brings hers. She always brings hers. Essa hers aqui é adjetivo? No, it's a possessive pronoun. Porque tem um objeto depois? Agora vamos falar sobre erros comuns com esses pronomes. Em português, nós utilizamos sempre os artigos definidos para acompanhar a posse. O e a estão sempre presentes. Por exemplo, a sua casa é linda. A sua casa. Então eu tenho o a como artigo definido sempre. A mesma coisa para o o. Onde está o meu celular? Onde está o meu celular? Quando você for falar em inglês, nunca use the. Por que, Jaque? Porque esses pronomes, eles já carregam o e o a. Eu já sei de quem eu estou falando. Por isso, nunca diga the your house is beautiful. O the, ele é completamente desnecessário ali. Your house is beautiful. Eu já sei que é a sua casa, então eu não preciso falar the your house. A mesma coisa para o celular. Eu não digo where is the my cell phone. Eu digo where is my cell phone. Exatamente. Então, quando você precisa usar um artigo indefinido, como um ou uma, tipo dizer um amigo meu, você usaria sempre of e com mais uma dessas opções aqui. Tipo a friend of mine. Agora, se eu falo I met another cousin of hers last week. I met another cousin of hers. Nesse caso, eu já conheço alguns outros primos ou primas. Mas eu vi mais uma. Another cousin of hers. E aí, ficou com alguma dúvida sobre os pronomes possessivos? Deixa aqui nos comentários. E fique ligado, porque esse vídeo vai ter parte 2, em que falaremos sobre aquele uso da apóstrofe S. Não perde! Não esqueça, pratique, crie e compartilhe com a gente. Alright, guys? We'll see you next time. See ya! Bye! Bye!